Fala, grandes empreendedores, aqui é o Marcos Sabino do canal Empreendendo com Delivery. Eu recebi uma mensagem no direct muito interessante, um rapaz aos prantos, desesperado, me contatando, que trabalha muito, porém não obtém os resultados esperados. Eu perguntei para ele se ele poderia me falar um pouco da vida dele pessoal. Então ele começou a dizer a vida dele pessoal, que eu não vou entrar em detalhes aqui de fato, porém eu tive a seguinte concepção de que todos nós carregamos um grande termostato na nossa testa, porém não temos ciência disso. Você está carregando na sua testa exatamente o valor que você vai ganhar pelo resto da sua vida, ou não. Por qual motivo eu estou te dizendo isso? Sem você perceber, a palavra não fez um grande impacto, um grande estrago na sua vida. Por que eu estou te dizendo isso? Um gravador colocado no ouvido de uma criança de 7 anos, e dentro de 2 anos, os médicos conseguiram constatar que ela recebeu mais de 100 mil nãos. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é esse impacto na vida de uma criança na fase adulta? Você já percebeu que para você ser um médico, você precisa fazer uma faculdade de medicina? Para você ser um doutor, um juiz, um advogado, você precisa cursar advocacia. Para você ser um pai ou uma mãe, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer nada. Você começa a aprender com os intuitos da vida, porém, muitas das vezes os seus pais levam crenças que eles não percebem e essas crenças acabam sendo passadas para você. Eu posso dizer uma palavra, a palavra não. A palavra não, ela não tem significado neurolinguístico. Se eu falar para você agora, não pensa em azul, você vai pensar em azul. Se eu falar para você, não pensa no seu dedão do pé, você vai pensar no seu dedão do pé. Se eu falar para você, não pensa na ponta do seu nariz, você vai pensar na ponta do seu nariz. Então, por muitas das vezes, estamos condicionados ao fracasso, sem nem percebermos, pelas crenças limitantes que carregamos da nossa infância. Eu vou te contar uma seguinte história. Uma criança de 7 anos de idade, os seus pais mandaram colocar a melhor roupa, que iriam passear. Ela colocou a sua melhor roupa e deduziu que estaria indo para um lugar importante. Ao chegar nesse tal lugar importante, lá tinha um padre, um pastor, pregando. E ele dizia a seguinte frase: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E aquilo ficou condicionado na mente dessa criança. No dia seguinte, seus pais levaram num zoológico. E ela perguntou, ela viu um animal bem grande, perguntou aos seus pais: papai, que animal é aquele ali? Meu filho, é um camelo. Nossa, é um camelo. Ao chegar em casa, essa criança foi lá na gaveta da mamãe de costura e pegou uma agulha. Olhou, observou e ela disse para si mesma: eu quero ser pobre. Sendo que ali, ela já começou a condenar a sua vida perpetuamente, com as suas seguintes palavras. Porém, esse orador esqueceu de explicar para essa criança e para esses pais que fundo de agulha era uma portinhola em Jerusalém, que até hoje tem seus vestícios lá. Que depois de certas horas, os animais e os camelos tinham que passar de joelho, que não é nada difícil para o camelo, e ele tem que passar descarregado. Se você assimilar, quando você tem que ir para o reino do céu, você leva nada da terra, porque caixão não tem gaveta. Então aquela criança, sem perceber, ela ficou condicionada com essa crença limitante que para você chegar no reino do céu, você tem que deixar toda a sua herança aqui na terra. Você não pode fazer nada, você tem que chegar descarregado. Então isso condicionou a sua vida perpetuamente, se ela nem perceber. Não sem nem perceber, carregamos uma série de crenças limitantes. Foi implementada uma grande falácia na sua mente que para você ter grandes resultados na vida, você tem que trabalhar muito. Totalmente negativo, você tem que trabalhar de forma inteligente. Você já ouviu alguma história do Bill Gates suado? Você já ouviu alguma história do Elon Musk que está suado? Não, porque eles perceberam que eles conseguem trabalhar inteligentemente. Eu aconselho você, pianamente, você tirar um dia para pensar. Tirar pelo menos meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia para pensar, que é totalmente diferente de ter pensamento. Então eu te perguntar, o que você comeu na sexta passada, você é obrigado a pensar. Pensamento é o que você tem cotidianamente, entende? Então você tem que se atentar ao quanto a isso, para você não ficar condicionado ao fracasso, uma vida perpétua de miséria.